Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Uma ótima segunda-feira a todos. Que essa semana seja abençoada pela presença de Deus em nossa vida. Hoje vemos esta figura, Jesus na Eucaristia, na frente do mundo, contando com a intercessão de nossa mãe, a mãe de Jesus, e do padroeiro da nossa cidade, São Pedro de Alcântara, primeiro padroeiro de nosso país, que continua sendo ao lado de Nossa Senhora Aparecida. Que todos eles olhem por nossa vida para que nós possamos levar a palavra de Deus à frente de todas as nossas atitudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir a palavra, meditar nessa palavra e principalmente colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talitá cum, levanta-te, menina. Assim, Jesus fala com esta menina que aparentemente tinha morrido. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra duas situações dificílimas. A primeira até hoje, a segunda hoje já se age de uma forma diferente, mas também uma situação muito ruim, muito constrangedora. A primeira situação, um pai que está com o coração sofrido, espedaçado, porque sua filha está morrendo. E no meio do caminho ele recebe a notícia: não te importe mais e oportune mais o mestre, pois a tua filha morreu. Mas
A fé daquele homem era grandiosa. Aquele homem sabia que se Jesus fosse até a casa dele, lá ele faria o milagre. A sua filha não iria morrer. Como é bonito quando nós passamos por uma situação difícil na nossa vida, mas nós temos confiança de que o Senhor vai agir na nossa vida. E aquele homem coloca: Senhor, se o Senhor for até a minha casa e colocar a mão sobre ela, ela sobreviverá. E assim o Senhor fez. Chegando lá, retirou toda a multidão de perto, e nós ouvimos em outro evangelista, ele pronuncia: Talitha cum, levanta-te, menina. E essa menina se levantou e a alegria voltou a reinar no coração daquele pai e daquela família. Façamos uma reflexão. Será que nós temos a mesma confiança em Jesus? Será que nós estamos entregando a nossa vida como um todo nas mãos de Jesus? Será que nós temos a certeza e conversamos com Ele nas nossas orações? Senhor, coloque sua mão sobre a minha vida, sobre o meu problema, sobre minha família, sobre o meu trabalho. Que nós possamos ter esse exemplo. Olha, eu acredito que não deva ter dor maior do que um pai perder um filho. E esse pai estava ali desesperado, mas a sua fé fez com que a alegria voltasse ao seu coração. Que nós possamos pedir também: Senhor, estenda a tua mão sobre a minha vida, estenda a tua mão sobre a minha família, e eu tenho certeza de que todos os problemas irão passar, irão ser colocados de uma forma mais leve, pelo menos, para que nós possamos carregar. O Senhor se compadece da nossa dor. Mas, pelo meio do caminho, tinha uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. No início eu dizia, naquele tempo um problema seríssimo, hoje nem tanto. Claro que um problema, e um problema às vezes constrangedor, mas naquela época uma mulher que sofria de hemorragia, ela estava fadada a ficar longe de todos, excluído de todos e de tudo, porque ela era considerada impura porque estava sofrendo. Mas a fé daquela moça foi incrível. Se eu tocar pelo menos na barra do seu manto, eu ficarei curada. E assim ela fez. Quando Jesus passava pelaquela multidão, ela tocou na sua roupa, no seu manto, e saiu uma força de dentro de Jesus, onde ele pergunta: quem me tocou? Nós vemos em relato de outro evangelistas. E aí os discípulos dizem: Senhor, o Senhor está no meio da multidão, como é que tu me pergunta quem me tocou? E aí aquela mulher, até com medo da reação de Jesus, disse, fui eu. E aí ele diz: a tua fé te curou, vá, a tua fé te curou. Como é importante na nossa vida que nós coloquemos Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E na imagem que nós vemos agora, bem ao centro, vemos Jesus na Eucaristia. Que Jesus na Eucaristia possa ser realmente o centro da minha vida. Que nós possamos neste momento e durante toda essa semana proclamar: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o início desta semana, para este dia. Sabemos que algo está faltando. Em meio a uma cultura pagã muito agressiva, nossos corações recuam porque nos sentimentos impotentes. Nós adotamos uma atitude minimalista, apenas tentando sobreviver, enquanto tentamos preservar a nossa fé. No entanto, não somos estúpidos. Sabemos que algo está faltando. Será que devemos tentar fazer tudo por nós mesmos, perdendo assim o nosso foco e sentindo-nos responsáveis por todas as soluções? Sabemos que não podemos fazê-los sozinhos. Aqui está a pergunta: será que damos tempo e espaço ao nosso Senhor ao longo do dia para que Ele possa realizar o seu trabalho? Ou estamos ocupados, fazendo tudo por nós mesmos, que nem o deixamos entrar? Reserve tempo para meditar sobre essas questões, para os quais o Santo Padre nos alerta. E hoje eu queria deixar apenas mais uma reflexão. Estamos vendo São Pedro de Alcântara, padroeiro do nosso país, junto com Nossa Senhora Aparecida, e também padroeiro da nossa cidade de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, aonde ele, vendo que muitas coisas estavam erradas, ele resolveu fazer uma reforma. E um outro frei perguntou a ele: querido frei, por onde nós começaremos a mudar? E ele responde: por mim mesmo. Que nós possamos fazer a diferença no mundo, começando pela nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.